Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje falaremos sobre a vitória estrondosa de Israel contra o Irã, a derrota humilhante do Irã e os brasileiros malucos com total dissonância cognitiva que defendem o regime iraniano, um regime o qual, se eles estivessem lá, seriam completamente presos, obliterados, torturados. Como é que a gente faz para entender o brasileiro? Primeiro, vamos lá, primeiro ponto, a vitória estrondosa de Israel contra o Irã. Se você for olhar alguns analistas, inclusive ex-militares brasileiros, dizendo que o Irã, quando estava sendo bombardeado, todos os objetivos de Israel sendo atingidos, que o Irã estava empatado com Israel. Israel com superioridade aérea conseguiu eliminar altos membros do exército, bombardeou as instalações nucleares, as defesas aéreas, centros de comando do regime iraniano. Enquanto isso, o Irã lança mísseis à torta e à direita, sem diferenciar civil de militar. A maioria foi barrada pelo sistema de defesa de Israel. Alguns realmente caíram, não tem sistema de defesa perfeito. Isso é esperado, né? E pessoas faleceram dos dois lados. E os brasileiros defendem, quando tudo isso estava acontecendo, que estava empatado. Não estava empatado. E tem uns agora que ainda dizem que, na verdade, o Irã se fingiu fraco para enganar os Estados Unidos. Gente, que vergonha alheia, viu? Meu Deus do céu. Aí você volta para todo o contexto. Você tem o Estado iraniano patrocinando todo tipo de terrorismo no mundo, inclusive contra Israel, que patrocina os terroristas do Hamas, Hezbollah, Houthis. Então, assim, você já tem no contexto, você já tem um Estado que toda hora está patrocinando gente para ficar te bombardeando. Como, por exemplo, se a Argentina patrocinasse grupos no Uruguai, na Colômbia e no Equador para ficar atacando o Brasil. Mesma coisa. Sim. Trazendo para o aspecto regional, né? Aqui para a América do Sul. E aí, esse país tem um programa nuclear que, para você produzir energia nuclear, como a gente produz no Brasil, você precisa enriquecer o urânio no máximo a 50%. Já está com urânio a mais de 80% enriquecido, e para uma bomba você precisa de 90%. O país vive falando em te destruir. E aí é incrível isso, né? E muita gente criticando Israel por ter atacado. Cara, era agora ou nunca. Vai esperar o cara ter a bomba? Aí que o negócio ia ficar feio, porque eles têm ainda, nessa visão teocrática deles, a noção de que tem que erradicar o Estado lá de Israel para alcançar, segundo a visão deturpada da religião que eles têm, para alcançar o grande propósito do país deles. Então, assim, eles teriam a bomba para usar, não para medida de segurança em caso extremo. Então, certíssimo, Israel atacou, os Estados Unidos atacaram também, atingiram pelo menos em parte seus objetivos, que a gente sabe que as instalações foram destruídas ou muito avariadas, então vai levar muito tempo para o regime iraniano se reconstruir. E o engraçado, assim, o tosco é você ver brasileiro defendendo regime iraniano. Brasileiro que tem liberdade de expressão, que mora em um país que tem devido processo legal, que respeita bem mais que o Irã as minorias, apoiando o regime iraniano só porque ele é contrário aos Estados Unidos. Gente, nem tudo que é contrário aos Estados Unidos significa que é melhor. Só que é contrário, pode ser inclusive pior, como é o caso do regime iraniano, que oprime a própria população. E ainda
Mais louco do que ver gente apoiando no Brasil o regime iraniano é ver gente de esquerda apoiando o regime iraniano. Por exemplo, um homossexual de esquerda apoiando um regime que, se ele tivesse lá, ele seria preso, torturado e morto por ser o que ele é. A feminista de esquerda apoiando um regime que prendeu uma mulher porque ela não estava usando o hijab, né, aquele véu, da forma correta, né? Nem porque ela não estava usando, ela não estava usando da forma correta. Aí na prisão, pode olhar aí, 2022, acho que é Masha, é uma mulher curda. E na prisão, ela foi torturada e morreu. E muitos protestos no Irã, todos reprimidos. E ver gente do brasileiro apoiando um regime que, por exemplo, a última medida, sabe qual foi? Proibição de cachorros. Você não pode ter cachorro mais lá. Dependendo de onde você ande com um cachorro, se for pego pela polícia, você é preso e seu cachorro apreendido. Agora ele não vai ficar lá num canil. Se eles consideram os cães impuros, o que eles vão fazer com o cachorro? Hã? Cachorro! Tô nem falando de. Você não tem liberdade de nada lá, liberdade de imprensa, liberdade religiosa. Já é discriminado o sunita, que a maioria do Irã é xiita, né? Os sunitas já são. Imagina, você não consegue nem mal ter outra religião lá. Então, assim, prática de tortura, preso político, ausência de liberdade de expressão, manifestação, fora discriminação com vários grupos étnicos que não são considerados a maioria lá do Irã. Em relação à moradia, direitos, você tem literalmente lá cidadãos de segunda categoria, que são aqueles que não pertencem à etnia iraniana majoritária. E eles têm realmente menos direitos, moradias piores, são mais discriminados de todas as formas. E aí você tem brasileiro apoiando este regime. Que loucura, gente! Que loucura! E um regime que muitas vezes, dependendo do qual for o brasileiro, por exemplo, de esquerda, vai matar o cara. Assim, é isso que chamam de dissonância cognitiva. Você apoiar alguém ou certos grupos que, se chegarem ao poder, vão te eliminar. Vão te eliminar. Então, assim, é muito louco o Brasil. É isso que a distância faz, né? Como está muito distante, a gente não tem muito a noção da realidade, a pessoa idealiza. Ah, não, deve ser um país idílico lá, em que todos vivem em harmonia, estão sendo oprimidos pelos Estados Unidos. Misericórdia! Vamos pesquisar sobre o Irã e o quão sofrida é a vida da população lá em decorrência desse regime. Se tem uma coisa que a gente pode dizer que foi uma pena Israel não ter conseguido, foi a queda do regime iraniano. Que os próprios iranianos consigam no futuro as liberdades básicas, como andar com um cachorro na rua sem ser preso, né? Então, essa é a análise de hoje. Você que está torcendo loucamente pelo Irã, pesquise sobre esse país, sobre o que esse regime faz com a sua própria população. Muito obrigado, até a próxima, valeu!